O Toffoli tá ferrado, meu amigo. Não param de sair notícias sobre o Toffoli. Olha só, a PF citou mais de 10 encontros presenciais entre o Vorkar e o Toffoli. Vamos lembrar isso aqui, né? A PF fez um relatório mostrando a ligação do Vorkar com o Toffoli e entregou esse relatório para o Fachin. E o Fachin mostrou esse relatório para os outros ministros. Em tese, esse relatório é secreto, ninguém sabe o que tem nesse relatório. Só que começam a surgir as informações do que tem nesse relatório. Para quê? Para fritar o Toffoli. Se o objetivo do relatório fosse apenas o que a PF disse, que era tirar o Toffoli do caso, bom, isso eles já conseguiram. O Toffoli já não é mais o relator do caso. Mas como a gente avisou que aconteceria, isso não vai parar aí. Se o Toffoli achou que saindo do caso iria resolver o problema e coisa e tal, agora acabou, ninguém vai mais me atacar e coisa e tal, não, ele vai ser frito com farinha até o fim dele, né? O Lula quer o fim do Toffoli aqui, ó, e mandou um recado. Lula se sente decepcionado e traído por Toffoli, dizem aliados, né? Diz aqui ó, que apesar do desgaste, a orientação do Planalto é manter a presunção de inocência e não criticar o Toffoli. Mas, cara, no momento que você fala que o Lula está decepcionado e traído por Toffoli, é lógico que o recado é mete o pau no Toffoli. Esse é o recado que o Lula está passando para esse pessoal, né? E agora, vaza. Como que não quer nada? Aparece mais uma informação do tal do relatório da PF que foi para o Fachin. Não sabemos quantas outras informações estão ali, porque vamos lembrar, esse relatório deve ser uma coisa meio apocalíptica mesmo, porque lembra que começou a reunião com 8 pessoas a favor do Toffoli e só 2 pessoas contra o Toffoli. As 2 pessoas que tinham visto o relatório. No final, o Toffoli foi tirado da relatoria do caso. Ou seja, é porque o pessoal olhou para o relatório e falou, puta que pariu, caraca, Tofinho, o que tu fez nessa parada, meu irmão? Né? E acabou que deve ser muito feio isso aí. E aí estão vazando aos pouquinhos essas informações aqui. Teve mais de 10 encontros presenciais entre o Vorkar e o Toffoli. Eu sou Peter Turguniev do canal Ancapsu e essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PF citou mais de 10 encontros presenciais entre Vorkar e Toffoli naquele relatório que foi enviado para o Fachin. Né? O relatório encaminhado pela Polícia Federal ao STF, na verdade ao Fachin, não foi ao STF, porque se tivesse mandado o relatório para o STF, teria caído na mão do próprio Toffoli. Né? Mandaram para o Fachin. E esse relatório cita mais de 10 ocasiões em que Daniel Vorkar, do Banco Master, teria encontrado o ministro Dias Toffoli, ex-relator de investigação sobre o banco. Segundo a PF, os encontros que aconteceram entre 2023 e 2024 indicam uma relação de amizade além do que mostra a conversa entre os dois no WhatsApp. Ou seja, o que tem de bate-papo no WhatsApp já mostra uma amizade muito grande entre os dois. Né? O Toffoli convidando o Vorkar para o aniversário, não sei o que lá, e vamos bater papo, e aí, como é que tá amigo, como é que tá o Verdão, e não sei o que lá, aquele papo todo super camaradagem, broderagem para tudo quanto é lado. E no final das contas, na qual o ministro chamou o Vorkar para sua festa de aniversário. Vem no meu nível, Vorkar, vem no meu nível. Vai ter nível aqui em casa, vem no meu nível. Na semana passada, Toffoli deixou a relatoria do caso do Banco Master após a PF entregar a Fachin um relatório sobre a relação de Toffoli com o Vorkar. E veja, o que eu falei para vocês, relação de amizade é causa de suspeição. Você é amigo da pessoa, é causa de suspeição. O ministro, né, não pode mais ser o ministro daquele caso, mais do que óbvio, né, o juiz não pode ser mais juiz daquele caso. Mas do que a gente sabe desse relatório é muito mais do que suspeição, porque é muito mais do que meramente amizade dos dois. Os dois tinham negócios juntos. Tinham lá a Maridit, lá, o resort do Paraná, em que o Vorkar botou não sei quantos milhões de reais, eu não sei o que lá. Tudo bem que o que o Vorkar botou de dinheiro no resort do Toffoli foi muito menos do que ele deu de dinheiro para o Alexandre de Moraes, né? Ou seja, o valor dos ministros aí tem uma discrepância muito... Eu, se fosse o Toffoli, tava puto, né? Tava falando, porra, Xandão ganhou 130 milhões, eu ganhei só 35 milhões, que negócio é esse? Pô, que sacanagem é essa, Vorkar, né? Mas tirando esse ponto aí da desigualdade de ministros aí do STF, o ponto é que, evidentemente, foi dinheiro dado pelo Vorkar para o Toffoli, né? E isso
Isso não é mera amizade. Eu tenho um monte de amigo meu, tudo duro, ninguém tem dinheiro. Tem um monte de amigo e ninguém tem dinheiro. Eu falei, beleza, é amizade, não entra dinheiro na... Amigo que me dá 35 milhões, aí é outro patamar, meu amigo, é outro patamar de amizade, cara. Amigo que dá 35 milhões, aí já é broderagem, meu amigo, já é outro nível da parada, né? E é o que o pessoal tem olhado para essa coisa e tem visto. Não é que o Toffoli é meramente suspeito, o Toffoli é cúmplice, pô. O Toffoli é partícipe do crime, é coautor do crime, pô. Enfim, o ministro negou ter amizade com o Vorcaro, disse que não havia margem para alegar sua suspeição, né? Só que o cara encontrou 10 vezes com o Vorcaro em Brasília, né? Aqui, ó, na reunião de ministros do STF, após a entrega do relatório, segundo o Poder 360, o Fux comentou que Vorcaro e Toffoli tinham 6 minutos de conversa entre si, somando as conversas que tinha lá no relatório da PF, né? Só que, além disso, o relatório se debruça em mais de 10 ocasiões em que o ministro, segundo a investigação, se encontrou com um banqueiro. A maioria delas em eventos em Brasília, pelo que indicam as mensagens. Ou seja, as mensagens dão a entender que os dois se encontravam com bastante frequência por ali, né? Os encontros entre Toffoli e Vorcaro em eventos como jantares e festas são corroborados por outros indícios apresentados no relatório, segundo as fontes que tiveram acesso ao documento. Ou seja, isso é o outro ponto que tem nessa história, né? Estão vazando pedaços desse relatório, né? Pô, vaza o relatório todo, velho. A gente está aqui já ansioso para saber o que tem nesse relatório todo, que deve ser uma bomba esse relatório, né? Vaza de uma vez o relatório aí com todos os podres do Toffoli, que está todo mundo ansioso aqui, né? O relatório e o vazamento do conteúdo da reunião que deliberou a saída do caso provocou uma crise entre os ministros do Supremo, que suspeitam terem sido gravados por Toffoli. Eu já falei que eu não sei se foi o Toffoli ou se foi o Alexandre de Moraes, né? Mas isso aí a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde. E lógico, como eu falei, o principal ponto é o repasse de 35 milhões, meu amigo. A amizade que dá 35 milhões de reais para você não é amizade, é uma broderagem de último nível já, né? Ou seja, isso aqui é cumplicidade, os caras eram cúmplices na parada, não eram amigos, né? E aí ele fala que o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou do seu cunhado Fabiano Zettel. De fato, o que o relatório da PF fala é que recebeu do Fundo Arlim, que é do Fabiano Zettel, que é o testa de ferro do Daniel Vorcaro. Então, assim, o Toffoli está se saindo em tecnicidades para dizer que não recebeu esse dinheiro, mas recebeu, né? Então, o ponto é esse. O que essa reportagem fala, em última análise, é que o Toffoli está mentindo. Ele está mentindo abertamente sobre a relação dele com o Vorcaro. Fica cada vez mais feia essa parada. É o que diz até o Noblar aqui, ó, grande amigo da esquerda. Aliás, né, tanto o UOL quanto o Noblar são extremamente esquerdistas. E estão tirando isso daqui pelo motivo que eu já falei para vocês. O Lula quer queimar o Toffoli. É o Lula que está queimando o Toffoli. Né? Tá mais do que claro isso desde o início dessa parada. O Toffoli e o Alexandre de Moraes. O Lula quer queimar os dois. Aqui, ó. E o blog do Noblar fala aqui que a lista de explicações do Toffoli só aumenta, né? Aqui, ó. Relatório da Polícia Federal afirma que o ministro Dias Toffoli e Vorcaro se encontraram mais de 10 vezes em Brasília entre 2023 e 2024, a maioria delas em eventos em Brasília, e assinalaram uma relação de amizade evidenciada por conversas no celular do ex-banqueiro. Ou seja, é mais coisa que o Toffoli vai ter que explicar. Estava com o Vorcaro, não estava com o Vorcaro? Repara como é que era muito melhor se o Toffoli simplesmente não tivesse puxado essa investigação para o STF. Tivesse deixado a justiça acontecer da forma correta. Tentou se safar, tentou controlar a investigação, acabou expondo a própria suspeição. Né? Mais do que suspeição, acabou atraindo a atenção de que ele é partícipe da coisa, ele faz parte, ele está no mesmo meio lá do Vorcaro, né? E quem é que está... Mas olha que coisa curiosa, o UOL e Noblar, né? Dois esquerdistas aqui sem sombra de dúvida, né? E aí você vê essa notícia aqui que o pessoal fala, Lula se sente decepcionado e traído por Toffoli, dizem aliados. Mas é para manter a presunção. Não ataquem o Toffolinho, não é para atacar o Toffolinho, não. Eu não gosto dele, mas não é para fazer nada. O Lula está evidentemente dando a ordem clara de que é ele que está queimando o Toffoli. Ele quer queimar o Toffoli, como eu já falei para vocês, por motivos muito conhecidos. Primeiro, que ele ganha mais uma vaga para indicar no STF, resolve o problema do Bessias e do Pacheco. Segundo, que ele distrai a opinião pública da questão do INSS, que é muito mais danosa para o PT do que a questão do Banco Master. Depois que ele, de certa forma, se vinga da época que o Toffoli fez não sei o que lá no enterro do irmão dele, ele não pôde sair da cadeia, não sei o que lá. Então ele se vinga do Toffoli.
E talvez tenha uma outra causa oculta nessa história, como eu falei para vocês, que existe a suspeita de todo mundo de que teve um acordão para Lula não se candidatar à reeleição esse ano, que era para ele ficar um ano só, e esse ano não teria nem Bolsonaro nem Lula na disputa eleitoral, para ver se volta o centrão, para forçar a isentosfera, seria a eleição da isentosfera. Né? E não está dando muito certo até aqui, porque eles prenderam o Bolsonaro, é verdade, mas o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro, está mais do que claro. Mas não tem problema, porque o Lula também não sendo candidato, o candidato que o Lula indicar vai ser o candidato do Lula também, então vai herdar boa parte dos votos do Lula. Então, de qualquer forma, esse era o acordo, e o Lula não quer cumprir esse acordo. O Lula quer ser candidato esse ano de qualquer jeito. E daí, está querendo enfraquecer o STF, porque um STF fraco não vai conseguir forçar ele a fazer esse acordo de não se candidatar nessa eleição. Não sei. Essa última a gente não sabe se é. As outras três, com certeza, são lições válidas, coisas positivas para ele. A gente sabe que o Lula quer sacanear o Toffoli por conta delas. Pode ser que queira por essa outra motivo também, né? Então é isso daí. O pessoal vai vazar agora devagarinho, devagarinho. Todo esse relatório da PF já deve estar com jornalistas da esquerda. E não tem porquê, né? Porque a PF é do Lula, né? A PF já vazou esses dados todos, vão vazar devagarzinho as coisas todas. E o Alexandre de Moraes que se prepare. O próximo da fila é ele. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.